Fala, galera! Tá começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende. E aí, depois de um hiato bem grande dos episódios, né? Como vocês podem perceber, faz tempo que a gente não posta episódios aqui, pelo simples fato de que vocês que estão acompanhando pelo YouTube esse episódio, vocês podem ver que eu estou com um acessório de moda novíssimo aqui, que se chama Tipoia. Eu acabei me lesionando na academia, rompi o meu tendão do bíceps, tive que fazer uma cirurgia, enfim, não vem ao caso eu explicar agora, mas lá no meu perfil, se vocês quiserem, eu expliquei tudo sobre isso, mas por conta disso, unicamente que eu não estava conseguindo gravar, tive que passar pela cirurgia e o início do pós-cirúrgico foi muito ruim também, então eu preferi me resguardar, descansar para ir agora sim a gente voltar com tudo. E como vocês já viram na thumb aí desse episódio, hoje a gente vai falar sobre a musa pop dos anos 2000, né? Muitos garotos, garotas, principalmente garotos assim como eu, né? Já teve uma paixonite pela Britney Spears. Conheço amigos que tinham pôster da Britney Spears em seus armários, né? Falava que não curtia Eminem, mas tinha o pôster da Britney no armário, né? A nossa queridíssima rainha do pop dos anos 2000. E a gente vai falar sobre essa situação delicada dela, né? Infelizmente, que ela ou não sabemos, né? Vamos discutir se é infelizmente ou não, como que a gente vai analisar esse caso, que lá nos Estados Unidos, né, eles chamam da tutela que o pai tem sobre ela, né? Você, sei lá, estava em Plutão, em Marte, em outro planeta, não sabe o que está acontecendo com a Britney Spears. Ela vem de uma sequência de surtos aí, acho que acredito desde 2008, onde ela teve problemas com drogas e ela estava causando lá, basicamente, nos USA, e aí acabaram por o que a gente chama aqui no Brasil de interditar, né? Então, o pai dela interveio para pedir a tutela e poder fazer a administração do patrimônio e continua assim até hoje. Tiveram algumas decisões já na justiça revertendo algumas coisas, mas basicamente o pai dela tem a tutela sobre ela, tem muito controle sobre ela e o patrimônio dela, e a gente vai discutir sobre esse caso e como que funciona, né, toda essa questão de tutela, curatela, que na verdade tem uma diferença que a gente vai comentar aqui. E para isso eu trouxe hoje uma pessoa especialíssima, muito querida de verdade para mim, que é a doutora Bárbara. E como fato mais importante, na verdade, primeiro eu queria apresentar ela, falando que, obviamente, ela é advogada, ela é pós-graduada direito civil não, em processo civil pela PUC. Ela é professora assistente também em direito civil lá na PUC, então, vocês já viram que ela é fera, ela entende do assunto. E também ela foi a minha chefe, muito do que eu sei hoje em dia na advocacia é graças a ela. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, Pablo? O prazer é meu, a recíproca é verdadeira. E vamos aí bater um papo sobre o caso da Britney, sobre a tutela, tirar umas dúvidas do pessoal e deixar isso mais simples, né? Porque muita gente não entende sobre o que é uma tutela, o que é uma curatela, e as informações ficam muito jogadas, né? A gente sabe que a gente tem uma mídia muito sensacionalista e o YouTube também o pessoal se aproveita. Chega aqueles canais de fofoca do YouTube e começa a explicar as coisas de uma forma, às vezes até, muitas vezes, aliás, tendenciosa e sem saber o que muitos termos significam, e aí as pessoas acabam ficando desinformadas, né? E o que a gente quer passar para vocês aqui, como em todo episódio, é uma informação de qualidade, só que sem aquela formalidade que o pessoal está acostumado com os profissionais aí do No direito, judiciário, advogados né? e juízes, né? Aquela porra que é um pé no saco, ninguém aguenta mais, né?
E as notícias também, né, são muito superficiais, curtas, ainda mais sobre esse tema que mais, eles atribuem mais ao lazer associado a Britney do que a um conteúdo jurídico mesmo, né? Exatamente. Eles não estão preocupados em explicar a situação dela em si. Estão preocupados em publicar o caos, vamos dizer assim. Falar, meu Deus, estão maltratando a Britney. Nossa, que absurdo, gente. Vamos na rua, panelaço, 7 horas pela Britney. Hashtag Free Britney. Hashtag Free Britney. Aliás, você aderiu à hashtag Free Britney? Não, ainda não, mas porque eu não sou muito de ficar no Instagram, assim, eu fico bastante no Instagram, mas assim, não sou tão na tecnologia, assim, eu sou mais de boa. A gente trabalha tanto no computador, no celular, que eu, em casa, assim, eu tento dar uma relaxada. Eu dou lá aquelas bisbilhotadas no Instagram e tal, mas não sou de ficar acompanhando, de ficar assinando e fazendo muitos posts. Eu também não sou desses de ficar acompanhando, eu acompanho para trazer esse conteúdo aí para vocês, galera. Meu negócio mesmo é trabalhar para ficar multibilionário, entendeu? Então, meu negócio é trabalhar, Logo, multibilionário logo. logo, por gentileza, multibilionário em uma semana. Eu tenho um curso multibilionário em uma semana, arrasta para cima, mas eu trago. Vou fazer, tô precisando. Por favor, se inscreve e dá o seu depoimento depois. Mas eu faço esses estudos de caso para trazer para vocês, né? Porque seria muito chato eu gravar um vídeo e falar sobre quais são as diferenças da curatela, da tutela e da guarda. Né? Então já aproveitei esse caso da Britney aí para trazer para vocês, dei uma estudada, me interei sobre isso, a Bárbara também. Então dá uma força, inclusive, que se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e, se possível, também doe dinheiro aqui para o canal, tá bom? É isso aí, galera. Isso aí, eu tô aprendendo a ser youtuber ainda. Eu sempre esqueço de falar para as pessoas se inscreverem e deixar o like. Eu ainda tenho que aprender a ser mais youtuber, não tô muito youtuber. Mas. Tem que ser mais descolado. Não, eu preciso aprender mais essa vibe youtuber de ficar pedindo as coisas. É que eu não gosto de pedir as coisas. Eu tô ligada. Também não curto muito, não, mas tem que ser. Acho que Não, tem a... eu só não julgo porque realmente às vezes eu tô assistindo um canal que eu gosto e eu esqueço de deixar o like. E aí quando o cara fala deixa o like, eu falo a verdade, tava esquecendo de deixar o like. Deixa o like. Então, se você tá Se acontecendo isso, você é desses e estava esquecendo, deixa o seu já deixa like o já. like aí, por favor. E bah, para começar, para o pessoal, para a gente já ir se inteirando, né? Você que manja muito disso, pessoal, Quem dera. a época que eu trabalhava lá no escritório, eu lembro que a Bárbara ela trabalhava muito com esses casos assim de família, que curatela, tudo isso engloba mais o direito de família, né? E a Bárbara trabalhava bastante com esses tipos de caso. O que que Um pouquinho. diferencia a tutela de curatela? Porque, pessoal, você vê notícia que está falando tutela, e aqui no Brasil tem gente que fala curatela. Qual seria basicamente a diferença entre esses dois institutos aí? Nos Estados Unidos ele não tem muita diferença, né? Por isso que a gente vê nas notícias normalmente tutela, quando eles estão falando da Britney. Mas aqui no Brasil, basicamente, é a idade. O menor, ele é tutelado, ele sofre a tutela, e o maior, a curatela. Então, menores não terão tutores, terão curadores aqui, né? Uhum, E os menores tutores e os maiores curadores. A diferença básica, assim, falando bem simples, é essa. uhum. Então é basicamente uma diferença só de nomenclatura isso. Só para vocês. É porque aqui a gente tem a questão do que os menores eles têm o poder familiar, né? Que é o Uhum. poder que o pai e a mãe exercem sobre a criança para tomar decisão sobre a educação, sobre o dinheiro, sobre os assuntos do dia a dia.
E a tutela, ela é um instituto que substitui esse poder familiar. Então, como o poder familiar ele é só para os menores, então, por isso que a tutela é para esse instituto. Aí, quando a gente está falando de outras deficiências, outros casos em que a pessoa já não consegue mais ter a capacidade total dela e ela precisa da ajuda de uma outra pessoa, como é o caso da Britney, que é a dependência, que é uma das hipóteses da curatela, né, que é o uso de tóxicos, ou que aqui a lei chama de ébrios habituais, que é quem bebe, né, os Fumo bêbados, crack. os alcoólatras. Não, assim, mas eu tô brincando, mas é associado, né, a uma condição é, de saúde mesmo, né, da pessoa. Então, e ela tem esse problema, que é um problema de saúde, e aí ela perde a capacidade de gerir com isenção ou da forma que seja melhor para ela, principalmente a vida financeira, né? Uhum. E aí ou os parentes, normalmente são pessoas próximas que pedem a interdição dessa pessoa, e aí o curador começa a responder por essas pessoas, principalmente no âmbito patrimonial. Mas Uhum. tem outras hipóteses também, né, de não só no âmbito patrimônio, mas âmbito negocial, por exemplo, pessoas que estão em coma, e aí você tem que assinar documentos, você tem que dar alguma autorização, às vezes para o filho, então você está exercendo o próprio poder familiar por meio da curatela, né? Uhum. Tem até a hipótese a lei até fala que quando um dos cônjuges fica incapacitado, então se a pessoa é casada ou tem um companheiro, então a lei privilegia que o curador seja o outro cônjuge. Então, mas tem outras hipóteses. Outras hipóteses. Mas basicamente é isso que é o mais comum, né? É O o que mais comum. a gente sempre também ouve falar, por exemplo, tem uma avó, um vô, tá meio pinel aí, e aí É, o o pessoal. mais comum é pela idade mesmo, né? Não é nem o uso tanto de tóxicos ou do dependente químico, mas o mais comum é pela idade. É a senilidade, a pessoa tá velhinha lá e já não consegue discernir, não consegue andar para ir no banco. Hoje tem a prova de vida, né? Que os bancos fazem, o INSS. Então, quando a pessoa tem idade, vira e mexe, eles bloqueiam a sua conta e só liberam se a pessoa for lá fazer a prova de vida. E às Sim. vezes a pessoa está lá com osteoporose, andando com cadeira de roda, bengala, sair de casa é um transtorno, ou mesmo ela já não entende direito, ela não vai conseguir colocar a senha. A gente vai no banco, quem já não foi no banco, né? Às vezes a pessoa está lá, o senhorzinho na fila, aí o caixa fala para ele tem que pôr a senha, ele é 21, 29, né? Sim. Já vi isso. Já ouvi um Então, monte de vez quando eu ia no banco. agora a gente não vai ao banco mais, mas é comum isso. Então, Assim começam as fraudes. para evitar essas coisas e de colocar a própria pessoa em risco, né? Porque a gente sabe que tem muito oportunista por aí. Então, normalmente são esses os casos da curatela, da senilidade e do Alzheimer, né? Uhum. Então, São os mais basicamente, comuns. esse é o requisito principal, né? E para isso precisa ter um atestado, alguma coisa desse tipo para a pessoa, que isso é uma ação, né? Tipo, É, não tem tem forma que. de resolver extrajudicial. Tipo, vou Não. lá no cartório, minha avó tá maluca e a gente precisa interditar ela. O que as pessoas fazem, às vezes, para não precisar entrar com a ação, é quando percebem que o idoso está começando a ficar com dificuldade, ele leva ele no cartório e faz uma procuração. Então, aí a pessoa já, às vezes, o pai dá poderes para o filho, para a filha, para o sobrinho. Mas aí a procuração, ela é específica, né? Você tem Uhum. que colocar lá todos os atos. Se tiver alguma coisa que não está lá, você não vai conseguir fazer. Então, você tem que colocar que autoriza vender, alienar bens, mexer na conta.
na conta bancária, então tem que especificar direitinho. Às vezes, para venda de imóvel, eles exigem uma procuração específica para vender o apartamento número 13 da rua tal. Então, Uhum. às vezes, então o mais comum é isso, as pessoas correm já para o cartório e deixam uma procuração ali na manga para quando começar a usar, quando a pessoa começar a faltar, você começa ao ser procurador dela, mas a curatela e a tutela são ações, você não consegue fazer extrajudicial no cartório, o juiz, ele escuta as partes, ele vai, é até interessante a audiência de curatela, ela é bem interessante, porque o juiz, ele vai ver se a pessoa não tem mesmo condições para analisar até se esse curador não está querendo se aproveitar, especialmente quando são pessoas idosas, né? Então, Uhum. ele vai fazer perguntas para a pessoa para sentir se ela está gaga mesmo ou se ela pode continuar exercendo os atos da vida civil. Então, ele pergunta é, se ela sabe que dia é hoje, o nome, pergunta coisas assim, tipo, quem é o presidente do Brasil? Então, tem umas perguntas Pergun- interessantes, assim. Tipo as perguntas que valem R$ 1.000 do show do milhão. Umas perguntas bobas, mas que aí se ele vê que a pessoa tem condições, que ela está lúcida, que ela tem capacidade, ele nega a curatela. E Já nesses na casos também, audiência. já na audiência. Ou pode ser que ele deixe para depois, né? Hoje em dia, o juiz tem um pouco de receio, às vezes, de dar a decisão na hora, e eles fazem o que a gente chama de chamar a conclusão, que na verdade fica na sala do juiz o processo para ele dar a decisão quando ele quiser. Então, significa que o processo está disponível para o juiz. Então, isso é muito comum. Às vezes, os clientes acompanham o processo pelo tribunal, né? E eles ligam para a gente e falam, doutora, o processo está na conclusão, onde que está? O que é isso, né? Ele Uhum. está disponível para o juiz. Quando o processo era físico, significava que ele saía do cartório e ia para a sala do juiz. Exatamente. Agora que é digital, é um enter lá que o cartório deu e mandou o processo para o juiz dar a decisão. Então, ele Uhum. pode dar na audiência ou ele pode postergar isso para dar mais sossegado, redigir mais, fundamentar melhor. Uhum. E você já viu muita briga entre os possíveis candidatos a curadores? De tipo, Briga não, só tem você não quando tem. tem patrimônio, né? Quando o É, exato. curatelado, É, exato, um ou o coitado. tutor tem dinheiro, pode ser que tenha briga. Quando não tem, o mais comum é a pessoa. Você vê briga para que eu não quero, não, melhor o fulano, não, melhor o ciclano, né? Aí é um empurra-empurra, né? Ninguém quer ficar com a bucha, porque tanto o tutor quanto o curador, eles têm que prestar contas, né? Então não é que você vai ser tutor e o Estado, o juiz e o promotor, eles fiscalizam se você está exercendo isso de forma legal, se você não está pegando o dinheiro da pessoa para você. Isso é até crime. Quando as pessoas com deficiência, isso foi até criminalizado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, né? Uhum. Então, você tem que prestar contas anualmente. Então, é trabalhoso, porque todos os gastos que a pessoa tem, você tem que ter o cuidado de guardar os comprovantes, de fazer uma planilha do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Então, vamos supor que essa pessoa receba aluguel. Ela tem um imóvel alugado e com o dinheiro desse aluguel você paga as coisas. Então, você compra comida, você compra roupa, você compra remédio, você paga o plano de saúde. Essa Uhum. pessoa normalmente às vezes recebe aposentadoria, é muito comum, então cai a aposentadoria na conta da pessoa, e aí o tutor ou o curador, né, nesse caso do maior, o curador, ele vai ter que ter esse cuidado de guardar os comprovantes e comprovar, sob pena dele não conseguir, dele responder com o próprio patrimônio dele, o que ele não conseguir comprovar que ele gastou em prol do curatelado, né? Uhum. É... E não, eu quero falar, você acha que, pela sua experiência aí de casos, você acha que aqui no Brasil, quando é feita essa prestação de contas, você acha que eles analisam assim com bastante rigor a prestação de contas?
Ou você acha que a gente vive em uma situação onde o curador, se ele quiser, ele consegue se aproveitar da situação que ele está? Você acha que tem uma segurança boa hoje em dia? Eu acho que tem uma segurança, mas ela pode ser falha, principalmente pelo volume de processos e porque é uma coisa muito trabalhosa. Então, o que normalmente acontece? A gente presta as contas, né? O advogado vai ter que fazer isso, ele vai ter que apresentar uma petição com essa prestação de contas no processo, e o juiz manda isso para o contador. E aí, se o contador olhar direitinho, ele vai poder falar os recibos, o que ele tem que fazer normalmente? Ele tem que bater os recibos que estão ali no processo com o que você está falando que você gastou e o dinheiro que você tem. Aí, normalmente, eles olham, mas quando é muita coisa, eu acho que eles não olham tudo, assim, um por um, mas o grosso, assim, eles olham. Eu já tive casos, e o promotor também se manifesta. Então, eu já tive casos que o promotor pediu esclarecimento de onde a pessoa morava numa casa de saúde que tinha Alzheimer, e ela tinha um patrimônio, um imóvel grande, que era tipo uma chácara, assim. Então, esse imóvel demandava muita manutenção, então tinha gastos com a manutenção, com energia, com a pessoa que ia lá limpar a cada 15 dias. E aí o promotor falou assim, mas onde é que ela está morando? Por que todos esses gastos? E aí a Uhum. gente teve que esclarecer, não, ela mora nessa casa de saúde, ela tem esses gastos lá, o imóvel está vazio, mas ele está, os herdeiros, porque esse imóvel, na verdade, estava no inventário também, porque o pai do, da minha cliente, que era a filha dela, né, já era falecido, e ela tinha parte, né, dos bens, metade era dela, metade do esposo. Então a gente teve que falar, não, olha, no próprios autos do inventário, falando, olha, ela mora aqui, os gastos são porque o imóvel tá ali, tá colocado à venda, e a gente está mantendo o imóvel em boas condições para vender. Às vezes ele é locado por temporada, então as pessoas locavam por dia, chegaram até a locar para filmar, fazer filmagem no lugar. Uhum. Eles não conseguiram vender até hoje, por sinal, o Coitado. imóvel. A mãe até faleceu depois disso, e tá lá o inventário com o imóvel, mas o promotor normalmente é quem fica mais de olho, assim, quem dá umas chamadas e olha, mas está faltando isso, pede para esclarecer. Uhum. Mas é um processo complicado, trabalhoso, mas eu acho que tem uma certa segurança, assim. Eu acho que com os incapazes, principalmente o Ministério Público e o Judiciário, eles têm um cuidado maior. Uhum. E até pelo que você falou, né, a gente vê que realmente o curador ele tem assim um poder absurdo de gestão, que, Tem, por exemplo, o que você estava falando, ele não precisa ficar pedindo muita permissão para administrar. Ele faz o que ele acha que vai ser melhor para a administração daquele patrimônio e depois ele vai prestar contas. Então, se exato. der alguma coisa que não concordarem, ele Já vai foi se o dinheiro, explicar, já né? foi, já fez, ele vai só se explicar porque foi feito aquilo, né? Ele não vai É, chegar e vai falar, olha, eu quero uma autorização, tipo, por exemplo, nós estava falando para locar por uma gravação o imóvel. Ele vai lá e loca e é isso. Depois ele explica no exatamente. processo, né? A lei fala que as prestações de contas têm que ser anuais. O juiz, ele pode diminuir esse prazo se ele achar necessário. Eu já vi fixando prazos semestrais, mas a rigor ela é anual e a lei exige, alguns casos, autorização específica. Então, por exemplo, para venda de imóveis, transações maiores, você precisa da autorização judicial, você não consegue fazer sem. Se for tutela, é pior ainda. Então, se o menor tiver um imóvel, é bem difícil você conseguir vender esse imóvel. Você tem que pedir autorização, o juiz e o Ministério Público, que é o promotor, né, vão ter que concordar e ver que aquela é a melhor opção para o menor. Se eles acharem, não, esse é o patrimônio que ele tem, ele vai ficar descapitalizado, eles negam, porque dinheiro some, né? Sim. Dinheiro é fácil
Exatamente isso. É fácil depois você não tem como recuperar, e o imóvel não. Mas vamos supor que a pessoa tenha um imóvel só, não tenha renda e precise daquela venda para se manter. Então, o tutor ou um curador vai ter que comprovar que aquilo é necessário, pedir autorização para o juiz, vai sair um alvará para eles venderem isso, e nesse alvará vai estar falando por quanto que pode vender, como que pode vender. Então, não é assim, eu vou vender por vale 100, eu vendo por 50 em 10 vezes de 10. Não rola. E é legal também, né, para o pessoal, se alguém já imaginar isso, a gente já falando, o curador ele também não pode comprar os imóveis os bens que ele administra, né? Não, na verdade ele não pode misturar o patrimônio dele com o do tutelado ou do quartelado de forma nenhuma. Até se eles tiverem interesses conflitantes, ele nem pode ser tutor ou curador. Antes dele assumir a tutela ou a curatela, ele tem que especificar todas as dívidas que o menor ou o tutelado ou o curatelado tem com ele. Então, pode ser até que a pessoa tenha dívidas com ele, mas antes ele fala, olha, ele tem essa dívida comigo, sob pena dele não poder cobrar depois. Depois ele vai falar, não, mas eu peguei esse dinheiro porque ele estava me devendo. O juiz fala, não, amigão, devolve. Senão fica muito fácil, né? É, Você é o credor e o devedor ao mesmo tempo, né? Você pega aqui exato. o dinheiro, deixa eu me pagar aqui. Esse imóvel aqui eu vou comprar a 100 mil reais aqui. Eu vou ser o comprador e o vendedor aqui. É. Fica muito fácil, né? Você está jogando no easy. Na vida começa a dilapidar todo o patrimônio da pessoa. E, que a gente estava falando no começo aqui da nossa Da conversa, Britney, né? A gente fugiu da, da Britney. não, é que na verdade a gente deu alguns passos, né, para começar a explicar sobre a curatela, como funciona e tudo mais, né? A gente já deu um bom resumão aí Panorama pra galera, né? de como funciona a curatela, pelo menos aqui no Brasil. Mas a gente estava falando muito do exemplo das pessoas mais idosas que começam a ter alguma deficiência e tal, e a gente sabe que o caso da Britney em específico entraria mais, talvez, no caso dos ébrios habituais, né? Ou dos usos de tóxicos, né? Isso, exatamente, né? Eu acho que, pelo menos em 2008, era mais ou menos um combo ali. E muitas vezes a gente tem, né, que as pessoas que elas abusam do uso de álcool, normalmente também, às vezes, fazem abuso de alguma substância ilícita, de drogas, né? E nesses casos, porque, por exemplo, a gente estava falando desses casos onde você consegue um atestado médico falando que a pessoa tem uma doença tal, degenerativa, às vezes, enfim, não sei. O juiz vai entrevistar ela, beleza, e aí ele vai avaliar se ele vai conceder ou não essa curatela. No caso, quando a gente está tratando de pessoas, como aconteceu com a Britney, são pessoas que abusam do uso de drogas, abusam do uso do álcool e por conta disso acabam perdendo o controle. E aí, gente, quando a gente fala abusar, é abusar mesmo. A gente está Não é falando beber de vez em a quando, gente né? tá falando do churrasco de família que tem todo domingo e os parentes ficam malucos. E aí vão chegar, não, Da tira festa a de tela, final de ano, né? Não. exatamente, por a tela em todo mundo. Aí, o meu filho bebe muito. Não, vou ter que, putz, vamos ter que parar com isso aí. Não é isso, é realmente uma situação que beira a ser uma doença, né? Nesses casos, como que você vê que é feita a prova disso, né? Nesses casos, a prova, ela tem que ser, a lei fala que tem que ser multidisciplinar. No Brasil, o que a gente costuma ver? O juiz, normalmente, ele nomeia um psicólogo do juízo e o assistente social. Em casos E nesses casos de tóxico, normalmente ele nomeia um perito médico, que normalmente é um psiquiatra. E aí esse psiquiatra vai analisar, por mais que você tenha levado um laudo do médico particular da pessoa, normalmente esse laudo serve para ele dar uma medida que é o que a gente chama, o pessoal conhece como liminar, né? Que às vezes o termo técnico nem é esse, mas não vem ao caso, mas que é Uhum. para o juiz dar uma decisão ali rápida
e aí ele concede, mas ele vai nomear um perito do juízo que é imparcial para analisar e ver se aquilo tem fundamento mesmo. Então, normalmente vai ser um psiquiatra que vai analisar toda essa documentação dos que você vai levar de laudo, de, às vezes, entrevista com um psicólogo que a pessoa faça, a pessoa dá um atestado, mas esse médico vai também examinar a pessoa, né? Então, ele é marcado um horário, ele faz uma visita, ou a pessoa vai até lá, e ele constata. Fora isso, tem outras provas, né, para esse caso do uso que a gente estava falando. Não é o cara que bebe, nem o cara que usa droga eventualmente. Na verdade, ele tem que estar a um tal ponto que ele esteja se prejudicando patrimonialmente com o uso da droga ou do álcool, né? Então, aí você normalmente vai fazer prova de que o cara está endividado, de que ele está fazendo saques no banco, de que ele não está conseguindo trabalhar, ou que ele gastou muito numa noite que ele foi lá e bebeu e usou demais. Então, você tem que fazer essa prova do dinheiro também, né? Porque se você chegar lá só com o atestado da doença, porque na verdade, às vezes a pessoa pode beber e pode usar droga, mas ela consegue trabalhar e ela tem capacidade civil e ela vai lá, ganha o dinheiro dela e não necessariamente ela vai estar incapacitada. O juiz tem que ver que tem uma incapacidade da pessoa para gerir o patrimônio dela, né? E outro caso que tem também, que eu até acabei esquecendo de falar, pensando aqui mais no caso da Britney, são os pródigos, né? Que é aquela pessoa que tem uma doença de gastar, mas que ela gasta incontrolavelmente. Mas é assim, não é, eu estourei meu cartão de crédito esse mês. Não, ela sai de casa, ela vai, compra um passarinho, um cachorro. Tipo, eu já vi relato de pessoas que a pessoa chegava assim comprava coisas absurdas, assim, ela não tinha Eu ficava no dinheiro. canal do boi e comprava um boi de madrugada. Essa assim, eu lembro que a pessoa não tinha dinheiro para ir no mercado e ela comprou um passarinho, assim, caríssimo. Tipo, Comprou uma arara azul. então, esse caso também, a pessoa pode ser interditada. E, e o legal é falar que a interdição aqui no Brasil, ela também pode ser parcial, né? Então, necessariamente, você não precisa ter uma interdição total, que a pessoa não vai poder trabalhar. Às vezes, ela só não pode dispor do patrimônio. Então, ela tem uma incapacidade parcial que, para vender, para sacar dinheiro, para alienar as coisas, aí ela vai precisar do curador. Mas as outras coisas ela pode fazer, ela pode casar, ela pode ter outros atos da vida civil. Isso que você falou é muito interessante, mas antes de chegar nisso, eu queria comentar o que você estava falando a respeito de que, beleza, a pessoa pode beber, usar as dorgas dela, mas ela consegue trabalhar, tal. Que inclusive foi algo muito polêmico no caso da Britney, porque ela recebeu essa tutela, né? Como a gente falou, nos Estados Unidos eles chamam tutela, que no Brasil seria curatela. Então, falando como eles chamam lá, o pai dela tem a tutela, mas ela estava estava trabalhando por um bom tempo, né? Eu vi até uma notícia onde ela tinha fechado com um determinado cassino de Las Vegas, que ela estava fazendo sempre shows semanais, e por semana ela tirava US$ 1 milhão, só com esse contrato, né? Vai ter outras coisas, patrocínio e sei lá mais o que, né? Mas ela estava fazendo shows lá, acredito que ela estava fazendo shows em outros lugares, acho que ela estava fazendo uma turnê, e aí de repente teve o sumiço dela, e aí piorou, né, todo esse bafafá sobre a Britney. Então, assim, é muito polêmico, é delicado, né, você dar uma decisão num caso onde que você vê que a pessoa está conseguindo, por exemplo, trabalhar, né? Para você trabalhar, presume-se que você está dentro das suas faculdades mentais, aí você sabe o que você está fazendo, né? Você É. não consegue trabalhar. Se fosse o caso, por exemplo, de como tem vários artistas, né, que a gente sabe que acontece, vão fazer show e estão maluco, mas acho que a princípio não era o caso dela, né, quando ela estava fazendo os shows.
Eu não lembro em 2008, assim, certamente de como ela estava, né? Não, Mas o que 2008 ela eu tava tava doida, né? tava doida, tava maluca, assim, Mas né? o que eu vi, que o que ela alega agora, né, é que o pai, ele abusa desse poder que ele tem sobre o patrimônio dela, né? Então, uma das alegações dela é que ele controla tudo, ele chega a controlar as turnês dela, então ele que marca a turnês, ela não quer fazer, ele obriga ela a fazer. Então, eu vi que ela alega que ele não deixou ela ter filho, que ela Nossa. queria engravidar e o pai falou que ela não podia engravidar. Então, eu não sei se é o caso, né, porque a gente não tem acesso ao processo, a gente não vê as provas, tal, mas eu lembro muito do pai do Michael Jackson, né, que também era tipo, foi um carrasco na vida do Michael para ele trabalhar e gerar riqueza e a Britney passa a ser a galinha dos ovos de ouro, né? Ela Uhum. é uma renda que tem absurda, né? Uma fortuna, e ele está ali praticamente explorando o trabalho dela, né? E o que ela quer é trabalhar quando ela quiser. Eu vi que faz 13 anos já, né? Faz 13 anos que ele tem a tutela. Então é um tempo muito grande. Já deu tempo para ela se recuperar, para ela ficar limpa, para ela se tratar, né? E Uhum. se ela conseguir comprovar que ela está melhor, que ela consegue gerir, né, a própria vida, ou mesmo substituir o curador, né? Eu acho que aqui no Brasil, eu acredito que ele já teria sido substituído, É o porque que ela quer, né? Ela é, tipo, até no, agora eu não sei mais, mas pelo menos no começo, ela não tinha problema de ter um curador. Ela não queria que o é, pai fosse curador, porque parece que realmente ela tem uma diferença grande com o pai era afastado e, tipo, chegou assim, chegando por conta dessa situação. Não tem como você não pensar que o cara quer se aproveitar, né, do patrimônio dela, por mais que tem a questão da prestação de contas, que não é sendo. muito dinheiro no caso dela, né? É, exatamente. O cara, obviamente, que vai tirar uma casquinha, uma cascona, né, na verdade, do. Ele pega um patrocinador que faz o pagamento direto para ele, que não entra na conta, né? Fica lá Isso na mansão. Não sei se ele vive, se ele mora lá, mas imagino que. fica lá na mansão e você vai fazer show na Europa, né? É, Tipo, eu tenho que cuidar da sua casa, que eu sou o seu curador. Pode ficar tranquilo, filha. Vai lá ganhar mais dinheiro pro papi aqui, enquanto eu é, fico de boa. Mas, olha, eu vou te falar que eu não gostaria de estar na pele do juiz que tem que dar essa decisão. é verdade, isso é verdade. Porque primeiro que tá todo mundo olhando para ele, né? Se Uhum, ele cometeu se ele dá e a Britney piora, começa a dilapidar ou surta de novo, igual em 2008, vão falar, tá vendo? Não tinha que ter dado, né? uhum. E também, se ele não. E ele tá com uma puta de uma pressão, né? Tem todo esse movimento do Free Britney aí, vários artistas aderindo. Então, é uma pressão. Mas eu acho assim, a tendência que a gente tem atualmente é de que as pessoas tenham cada vez mais capacidade, né? Que essa capacidade, essa interferência, ela tem que ser o estritamente necessário. Pelo menos aqui no Brasil, a gente está indo por essa linha e eu acho muito interessante comentar um pouquinho, só para a galera ter uma noção assim, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele é de 2015. E antes, uma das hipóteses de interdição da pessoa era justamente a deficiência. Só que o estatuto ele veio para dar uma condição maior de igualdade para essas pessoas, porque antes, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down era considerada incapacitada. E hoje em dia não. Hoje em dia ela pode ter a capacidade para alguns atos, mas antes a gente escutava assim, antigamente era tudo retardado, né? Não tinha assim deficiência física, mental, vários graus, cognitiva.
A pessoa era retardada e não tinha capacidade, não conseguia falar por ela. Mas hoje a gente sabe que não é assim. Então, a legislação brasileira, ela caminha para uma inclusão cada vez maior das pessoas. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele garante hoje que a pessoa possa casar, ter filhos, ter a decisão própria dela sobre fertilidade, sobre número de filhos, sobre intervenção cirúrgica e tratamento, que antes essas pessoas podiam ser obrigadas a fazerem um tratamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela tem essa capacidade para a vida civil, não necessariamente ela tem que ser interditada. Hoje em dia tem uma medida que é um meio termo, né? A pessoa não é plenamente capaz e não é interditada, que é a tomada de decisão apoiada. Então, essa pessoa, vamos supor que ela queira vender um imóvel, e aí, por ela ter uma deficiência cognitiva ou alguma síndrome, ou até mesmo o comprador tem receio de que isso seja invalidado, então ela vai lá e pede esse termo de decisão apoiada. Ela escolhe 2 pessoas da confiança dela, é a pessoa que escolhe, né, essas 2 pessoas, e ela vai, leva para o juiz e fala, ó, eu quero tenho esse termo de decisão apoiada, normalmente ele vale por 2 anos, ou ele tem uma validade específica, ou para alguns atos, e a pessoa pode praticar esses atos, mas ela não é mais considerada incapaz pela lei, né? Não, ela, pelo contrário, hoje em dia ela tem assegurado vários direitos, inclusive os direitos civis, da saúde, da capacidade civil para casar, para ter o companheiro, para ter filho, né? Você vê uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela pode constituir uma família, ela pode trabalhar, ela pode gerir o patrimônio dela. E antigamente, antes de 2015, isso não era possível. Então, a legislação, ela caminha, a legislação e o entendimento social, né, a nossa cultura caminha para que essas restrições sejam cada vez menores, né? E no caso da Britney, o que a gente vê é que tem esse controle do pai, ele parece ser excessivo, né? Ele tem um poder muito grande sobre ela. Então, é esse abuso que ela não quer mais, né? Eu acho que ela pode até, eu não sei se ela continua na qualidade de dependente ou não. O dependente químico, a gente sabe que ele tem que ter um tratamento contínuo a vida inteira, né? A qualquer momento ele pode recair, ele tem que estar ali sempre atento, tal. Mas pode ser que ela esteja numa fase boa da vida dela, ela está com 39 anos hoje. Exato, ela é super nova, não dá para a gente imaginar que ela vai ficar nessa condição até quando ela morrer, né? Na Exato. verdade, o pai dela provavelmente vai morrer antes, alguma outra pessoa assumiria, mas não dá para ficar nessa condição. É o que você falou, a gente tem que ter inclusão social. Essas medidas, que são medidas drásticas e super invasivas, elas deveriam ser exceções em questões pontuais, né? Não deveria chegar ao ponto de decidir se a pessoa vai ou não casar, por exemplo, vai ou não ter um filho. Realmente tem que ser uma coisa mais pontual, né? Eu não E acredito que transitória também, né? transitória, feita para acabar. Menos que a pessoa realmente tenha uma doença que é incurável e a gente sabe que aquela condição dela nunca vai passar. Mas quando a gente está falando de um caso igual o da Britney, que é dependência aí de álcool, de drogas, a gente sabe que as pessoas se recuperam disso, né? Por mais que ela seja uma pessoa super famosa e vamos imaginar aí que ela por uma hipótese, tá tudo liberado, acabou essa curatela dela, vida normal. Ela é uma pessoa hiper mega famosa, tem grana, vai ser convidado para diversos tipos de evento, de festa. Ela vai estar muito suscetível à retomada, a usar essas coisas. Só que, assim, ela tem que ter as opções dela, tem que ter a vida dela, tem que ter a chance dela, né? Não é por conta disso que a gente não pode confiar na pessoa, que a pessoa não vai ter uma segunda chance, né?
E a curatela também, ela pode ser retomada, né? O juiz pode liberar hoje e se vier provar que ela está mal de novo, que ela não tem mais condições de gerir o patrimônio e a vida dela, nomeia-se de novo o curador. Não tem prazo de validade, é uma vez só que você pede na vida e beijo, tchau. Não, tem que ser analisado na atualidade. Hoje ela tem condições? Ela tem condições, então ela não precisa do pai tomando todas as decisões por ela, né? Uhum. E assim, o pessoal reclama muito da justiça brasileira. Eu mesmo, como advogado, eu reclamo pra caralho do judiciário. A gente sofre. Mas, mas em específico nessa questão, eu acredito que se essa discussão, se a Britney fosse brasileira, né, com certeza eu acho que ela teria decisões mais favoráveis do que lá nos Estados Unidos. Parece que lá nos Estados Unidos o negócio é muito mais truncado, muito mais rígido, né? Porque aqui no Brasil, como acho que você começou a explicar, a gente consegue essa curatela para decisões mais específicas, né? Não para uma administração geral da vida da pessoa. Exato. E normalmente para maiores, isso é mais da questão patrimonial e negocial, né? Mas na questão da Britney, a gente vê que isso invade a vida privada dela, até porque o próprio trabalho, você ser obrigada a fazer uma turnê, você pensa, você vai ter que viajar por, sei lá, um período de tempo grande, fazer diversos shows, também é uma rotina desgastante, que ela tem a opção de falar não, e ela tem dinheiro suficiente para falar, não quero trabalhar agora, não quero mais, não vou fazer show por um ano, né? Se Uhum. ela quiser, ela pode, teoricamente ela poderia, né, se ela tivesse. Mas como ela não tem, e o pai dela fecha os negócios por ela, assina os contratos, então ela é obrigada a cumprir, né, sob pena de responder patrimonialmente com isso. Então, imagina que o pai dela vai lá e faz um contrato para ela fazer não sei quantos shows em Las Vegas, vamos imaginar. Se ela Uhum. não for, ela vai sofrer as consequências disso, né? Sim. Então é complicado. Mas eu acho que aqui também a decisão seria mais favorável, assim, mais light. Eu acho que a gente vê as coisas com menos rigor do que nos Estados Unidos nesse sentido, né? Ah, com certeza. Eu acho que aqui a gente teria uma decisão muito mais humanitária. E outra coisa que me chama a atenção, eu estava pensando agora, posso estar falando uma puta de uma merda, mas pelo menos a gente não vê divulgado assim na mídia de outras pessoas brigando por essa curatela dela, né? Pelo É. menos pelo que eu Eu vi. vi que a irmã apoiava a decisão dela agora, não sei se isso se sustentou, mas eu vi que teve uma declaração da irmã apoiando. A mãe, agora eu não lembro o que a mãe falou, se tem a mãe, agora eu não consigo me lembrar. Mas Porque assim, se tivesse outra pessoa em condições, né, que pudesse ocupar aí esse cargo de curador e conseguisse e fosse alguém que ela falasse, não, beleza, essa pessoa tranquilo, né? eu tranquilo, mas pelo menos pelo que a gente vê divulgado pela mídia, a gente não tem notícia disso, né? É sempre a briga dela contra o pai, por E o exemplo. que eu achei estranho também foi a empresa, porque o pai tinha uma empresa que fazia, que exercia essa curatela junto com o pai. Aqui no Brasil também tem essa possibilidade. Eles falam que se a pessoa tiver um patrimônio muito grande, que dependa de decisões complexas, você pode chamar um curador, que pode ser ou outra pessoa física ou uma pessoa jurídica para auxiliar esse tutor ou curador, né? Se a gente estiver falando de um patrimônio grande e de coisas mais complexas para ser administrada. E ela tinha uma empresa que fazia isso junto com o pai, e quando ela entrou com o processo, a empresa desistiu. Falou: não, eu não vou brigar com isso, não, desisto da curatela. Aí eu fiquei imaginando, nossa, mas devia ser rentável para a empresa, né? Por que será que eles desistiram? É exatamente essas coisas que você fica pensando, né? Por exemplo,
teve uma decisão recente agora, né, que ela está brigando, ela quer porque quer sair da curatela do pai. E teve uma decisão recente que ela não conseguiu tirar, né, a curatela integralmente, mas a administração financeira ela conseguiu passar para um banco, né? Antes eu até estava pensando, pô, por que será que não passou para, sei lá, outra pessoa da confiança dela, uma irmã, né? Mas meu, pelo volume de dinheiro que a Britney deve ter, com certeza não, né? Porque Não é uma coisa fácil, né? Você tem que ter um preparo para administrar uma tem que fortuna ter, dessa. tem que ter mais. Sendo sincero, agora eu tô pensando, acabei de repensar. Eu não sei se eu me sentiria à vontade em deixar o banco administrar o meu dinheiro. Eu preferiria que tivesse alguém da minha confiança, por exemplo, sei lá, o meu irmão, que ficasse a cargo disso e ele elegesse quem ele acha que tem mais competência nessa área para fazer isso. Porque às vezes não quer dizer nada que você deixar na mão do banco. Ah, mas no banco tem um monte de especialista. Tem um monte de especialista que faz um monte de merda com o seu dinheiro. No banco É coloca em verdade. aplicações que as taxas são altíssimas. O banco ele quer lucrar, ele quer grana. Ele não é sempre o Não está bom. pensando no seu bem-estar, né? Exatamente. Ele quer gerar lucro para os acionistas ficarem felizes e as ações subirem, e gerar bônus para os executivos também do banco. É isso que eles querem. E Então, aumentar o lucro deles, né? exatamente. Então, é muito delicado, né? Essas Mas situações. eu fico imaginando que talvez ela não tenha uma pessoa, né, da confiança dela para fazer isso, né? Então, Sim. isso que eu penso, sabe? É isso que eu Porque acho. senão, É estranho, né? A gente não sabe do histórico, a gente não é uma pessoa próximo, né, da Britney, mas a gente sabe que provavelmente deve ter um monte de urubu, né, por conta do dinheiro, da fama dela, de toda a carreira, tudo o que... marido também, né, seria uma pessoa que você cogitaria, né? O marido ficou com a guarda das filhas, eu sei, né, quando começou toda essa história, o marido acabou ficando com a guarda, e eu acho que ela começou a enlouquecer quando ela perdeu a guarda das filhas, na verdade. Eu acho que foi aí que ela desandou, né? Meu, nem imagino como deve ser para uma mãe perder a guarda dos filhos, né? É. Que eu lembro que teve acho que quando começou o surto mesmo, ela tinha raspado a cabeça, estava careca, e aí começaram a tirar, ela foi tentar visitar os filhos, o pai não deixou, aí ela estava, acho que com uma amiga, pararam num posto, tinha um monte de paparazzi lá, ela saiu e pegou um guarda-chuva, começou a arregaçar o carro do paparazzi. E aí, desde esse episódio, começou a desandar tudo na vida dela. É complicado também, porque se você pensa, a gente não sabe, mas vamos imaginar que ela tenha chegado chapadona lá, doidona para visitar as filhas, né? Ah, sim. Se você é o pai, você vai falar, não, você não vai entrar nesse estado, né? Você está preservando, aqui no Brasil também sempre tenta se preservar o interesse do menor, né? Mas é complicado, é complicado. Eu acho que eu fico imaginando que para ter chegado nesse estado, a coisa com ela foi bem grave mesmo, né? Foi. Por isso. Mas eu acho estranho assim não ter outra pessoa para assumir no lugar do pai, a empresa sair fora, né? É uma realidade que aqui ia estar chovendo, a gente vai falar, não, administra eu, não, pode deixar que eu faço, né? Deixa comigo. Por essas e outras que é bom sempre a gente estar cercado de pessoas boas, pessoas que se por acaso a gente acabar entrando numa enrascada dessa, a gente vai conseguir contar, né? Porque o caso dela, na verdade, não foi, igual a gente falou, uma doença mental, foi uma questão da vida, um vício, né? Infelizmente. Então, acho que o mais importante é isso, a gente vê pela história da Britney, aonde que pode chegar, né? A gente não está cercado aí de boas pessoas e principalmente pessoas da nossa confiança. A melhor coisa que a gente tem para evitar isso é sempre a gente estar bem acompanhado.
E, Outra dica que eu acho interessante dar para a galera é que você pode nomear o tutor dos seus filhos ou um curador por testamento. Você pode deixar um testamento. Se as pessoas evitam falar nisso porque acham que é mórbido, né? Mas é um cuidado que você tem. Se o você caso da Britney deixa tá aí para isso, né? Para mostrar. Se você deixa um testamento falando, ó, em caso de óbito, eu quero que o tutor dos meus filhos seja o fulano. Então, esse testamento ele vai ter que ser cumprido. Senão, a lei ela estipula algumas pessoas que ela dá prioridade, né? Mas vamos supor, a prioridade da lei são os genitores, os avós. E você não confia nos avós para fazer esse papel. Então, você pode deixar fazer um testamento instituído que, no caso do seu óbito, os tutores dos seus filhos serão uma sua irmã, por exemplo. Uhum. Então, é uma coisa, a gente tem que pensar. Às vezes, eu tenho um processo no escritório muito triste que o pai e a mãe foram assassinados e deixaram uma filha de 1 aninho. Uhum. Então, toda vez que eu mexo nesse processo, eu fico pensando, nossa, se eu tiver um filho, quem será que eu deixaria de tutor, né? Será que meu irmão? Eu tenho 2 irmãos, o meu marido tem 2 irmãos também, e às Uhum. vezes eu fico pensando nisso. Eu nem tenho filho, mas eu fico pensando O porque planejamento, é, né? é uma coisa que você, na verdade, tem que pensar, né? Nesse caso que a gente tem no escritório, é um caso bem interessante que a tia materna ficou com a guarda da criança e o avô paterno ficou como tutor. Então, o avô administra o dinheiro, mas a criança mora com a tia, que é a responsável por escolher escola, por cuidar da alimentação, vestuário, educação. E os dois ali têm uma conversa super legal e e a menina está super bem assistida, o avô conseguiu multiplicar em 6 anos consideravelmente o patrimônio deixado pelos pais, e para É. ela que começou também com o seguro de vida dos pais, né? Ela recebeu uma quantia de seguro de vida, Uhum. e ele tira um dinheiro mensal, ela tem renda também, tem a renda dos imóveis que eram dos pais, tal. Uhum. Então, ele tira um dinheiro por mês para os gastos dela ordinários e o resto ele aplica. Então, mas é um caso super triste que você poderia pensar, deu certo, porque a família se organizou, a família procurou um escritório de advocacia junto, não teve briga do avô com a tia, mas podia ter, né? Podia Sim. o avô querer a guarda, a tia querer a guarda. A gente não é incomum a gente ver, num caso desses, a disputa pela guarda da criança, né? Então, às vezes é interessante a gente pensar nisso e deixar lá, faz o seu testamento e estipula quem você acha que tem condições de melhor fazer aquilo para o seu filho, que eu acho que ninguém melhor do que o pai e a mãe, né, para escolher e ter uma consciência melhor disso. Então, o testamento ele não serve só para você deixar bens, né? Ele serve para essas coisas também, de, de você estipular tutores, curadores. Você pode estipular que na hipótese de você ficar doente, ter uma incapacidade, você escolhe a pessoa que quer gerir o seu patrimônio, né? Eu tenho já tive clientes que têm, por exemplo, um cliente que brigou com um dos filhos e falou: Ah, eu tenho medo de que se eu ficar, né, velho, doente, incapacitado, ele, ele assuma os meus bens. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Isso daí é planejamento. É que o problema que eu vejo das pessoas no geral, não sei em outros países, mas pelo menos aqui no Brasil, né, que é o que a gente pode falar, é que as pessoas têm uma dificuldade de entender que a gente vai morrer e não É, gostam de pensar sobre isso, que a gente vai morrer e não se planejam, né? Ou fica com aquela sensação,
Ah, mas eu tô vivo aqui, para que que eu vou ficar definindo sobre guarda, sobre patrimônio? Que é isso? O pessoal quer colocar a mão na minha grana já, quando na verdade isso daí nada mais do que A pessoa uma... tem medo, às vezes, né? Tem medo que a pessoa que ela beneficie no testamento queira a morte dela. É, exatamente. Eu trabalho, por exemplo, muito com constituição de holding. E muitas vezes a gente faz uma constituição de holding para ter segurança patrimonial, vantagem tributária e planejamento sucessório. É basicamente para isso que você faz uma holding, né? Normalmente. E é pensando lá na frente, para não ter briga quando for ter a sucessão, e por aí vai. E o que você falou é justamente isso. Acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais lá na frente, entenderem que elas vão morrer e quanto antes elas pensarem nisso e tomarem as medidas para se assegurar, para não ter uma surpresa depois, é a melhor coisa a se fazer, né? E, Bárbara, eu queria agradecer demais aí a sua Imagina. participação aqui no podcast. O Meu, prazer foi todo meu, foi bem bacana a nossa conversa. não, passou muito rápido aqui. Eu Passou. estava olhando, né? Costumo deixar mais ou menos 1 hora de duração os episódios. E, meu, passou muito rápido aqui. A gente praticamente focalizando sobre a Britney, gerando conteúdo, né? Mas Boa. foi muito legal. Obrigado de verdade aí de ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é bem curto aí, você faz muita coisa, está sempre envolvido em diversos projetos, tem um escritório, né? Você dá aula, então queria agradecer demais aí sua participação. E se você quiser dar algum recado final, mandar um beijo para alguma caravana aí, é com você. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você, né? Meu Exatamente. sonho era fazer isso na Xuxa, entregando a idade aqui. Mas aí não, eu que agradeço, foi muito bacana. Se a galera tiver dúvida aí, pode deixar nos comentários que a gente ajuda aí, o Pablo, eu. E se tiver interesse em mais, né, mais algum assunto relacionado, estamos à disposição. Vamos que vamos. Vou deixar o perfil da Bárbara aqui na descrição, para se vocês quiserem seguir ela, tirarem alguma dúvida, comentar alguma coisa sobre esse episódio, o perfil dela vai estar aqui na descrição. Beleza, gente? Obrigado demais vocês que ouviram até aqui. Novamente, se você ouviu até aqui e ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, pessoal, agora é a hora, gentileza. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aí, todos vocês que ouviram, curtiram aí esse episódio, beleza? Falou! Tchau, tchau.